Já voltamos com a Revista da Cidade para falar de um assunto, olha, que incomoda muita gente, mas tem solução. E soluções simples, não é isso, Lúcia? Bem-vinda ao Revista! Obrigada. Saudade de você! Obrigada, da mesma forma. Lúcia Schuller está aqui sempre ajudando a gente, né? A evitar esses bichinhos, que assim eles são bonitinhos, né? Mas são mesmo. na forma natural, eles não são legais, a gente não quer eles na nossa casa, né? Não. Definitivamente não, porque eles são transmissores de bactérias com patógenos que vão causar o problema na nossa saúde, isso é fato. No caso das formigas, a gente vê aquelas pequenininhas, que são as doceiras, que inclusive são o tema da pauta de hoje, e a gente acha que elas são tão pequenininhas que elas são até inofensivas. Deixa elas aí, deixa elas passear no açúcar à vontade. Faz bem pra vista. Pois é, falam isso, né? Você já viu o mandou de óculos, né? Com a piada que eu acho sensacional. Mas, na verdade, elas não são tão inofensivas assim, né, Lúcia? De jeito nenhum. O que elas podem trazer de mal pra gente? As várias pesquisas, inclusive as pesquisas que eu fiz no meu mestrado, evidenciaram isso, que essas formigas estão muito relacionadas com bactérias que vivem no intestino, enterobactérias, ou bactérias que vivem dentro da boca, que é o Staphylococcus aureus, né? Então, normalmente, a contaminação por Staphylococcus aureus, ela está sempre ligada a você colocar, a pessoa que está manipulando o alimento, colocar a mão na boca, ou no nariz, ou na orelha, e aí continuar a mexer com o alimento, né? A formiga, ela faz isso por conta própria, porque ela pega no ambiente o estafilococcus que você liberou, espirrando, passando a mão no nariz ou coisa parecida, e aí ela leva aquilo para o alimento. E a formiga, você não tem barreira. Você colocar um negocinho desse assim em cima do ralo, para a formiga não serve para nada. Acha um vãozinho minúsculo. Não serve para nada. Então, como ela é um bicho muito pequeno e ela tem um trânsito, ela caminha muito durante o dia. A minha orientadora uma vez fez um teste em que ela morava no 5º andar, foi encontrar as mesmas formigas no 10º. No mesmo dia? No mesmo dia, porque ela transita pela tubulação elétrica, né? Tudo que é invisível para nós é visível para ela. Elas estão lá. E elas estão transferindo. E tem um detalhe muito importante nessa contaminação, que muita gente tem o hábito de colocar o papel higiênico usado num cestinho enfeitadinho no banheiro, né? Isso é péssimo. Que atrai formiga, né? Primeiro porque o papel higiênico deve ser colocado no vaso sanitário, e isso a própria Sabesp orienta. Eu já conversei com eles a esse respeito para ver se eu poderia divulgar essa informação. Essa informação é um fato. E quando você deixa o papel no cestinho, o que acontece? A formiga, ela tanto anda na cozinha, como anda no banheiro, como anda pelos quartos. Então, aquele resíduo fecal ou urina que está naquele papel serve de alimentação para ela, ou pelo menos serve de resíduo para ela transportar. Então, ela vai lá, captura esses materiais e vai andar na área onde você está manipulando o alimento. Então, isso te coloca muito próximo das bactérias, e a consequência de você contaminar um alimento, você se contaminar, são consequências muito viáveis. Porque ao contrário do que muita gente imagina, a formiga também é atraída pelas fezes, né? Também, é porque ela não tem essa noção de repelência que a gente tem. É tudo matéria orgânica. Dentro das fezes tem matéria orgânica desprezada, mas tem. Né? Então, isso é um risco muito grande que as pessoas não precisam correr. Então, se há formiga no banheiro e se há formiga na cozinha, isso já é um sinal de contaminação cruzada, que é parecido com aquela de você usar uma tábua para cortar bife e em seguida você colocar a salada ali. Você também contamina, porque o veículo carne, né, ele está sempre contaminado, para isso que você cozinha essa carne. É verdade. Então, no caso do banheiro, não. As bactérias estão ali em grande quantidade e ela também captura essas bactérias em grande quantidade. Então, não é um inseto inofensivo, não. Não pode ser desprezado, tem formiga no açúcar, vamos deixar por isso mesmo. Não.
né? Tem formiga, despreza, tá, né? Tem formiga no bolo, despreza. Tá, vamos fazer o seguinte então. Tem gente que pode pensar assim, mas como é que pode ter formiga na minha casa? Eu moro num apartamento lá nas alturas, tô alto pra chuchu. Não tenho nenhuma planta em casa, porque de repente a planta às vezes traz a formiga na terra também. É berço, né? E como é que ela chegou aqui em cima? O que aconteceu? De onde ela veio? Não tem asa nem nada? Ela pode vir muitas vezes, como você falou, pela tubulação elétrica, né? Vem pela tubulação elétrica, vem transportada. Às vezes você tem... Eu estava conversando nos bastidores, um rapaz chegou para mim e falou assim, eu achei um ninho de formiga dentro de uma bíblia. Né? Então, essas formigas, elas têm uma característica que elas se fragmentam, a gente chama de sociotomia. Então, elas dividem o ninho em ninhos menores e muito multiplicados pela casa. Isso, isso pode ser uma coisa natural, ou pode ser um fenômeno forçado. Por exemplo, se você usa um inseticida, você vai no supermercado, está lá escrito no aerosol, mata barata, formiga. Tudo bem, você traz para casa aquele aerosol, vê um carreiro de formiga e joga em cima, né? Onde que está o erro aí? O erro está aqui, primeiro, aquelas formigas que estão ali, elas são formigas que vão buscar alimento, são forrageiras. Então, é uma parcela muito pequena do formigueiro. A maioria das formigas e as crias estão guardadinhas lá dentro, protegidas. Então, a função das forrageiras é indicar o alimento, marcar o caminho para outras virem buscar, é procurar alimento, entendeu? Então, quando você toma essa atitude de jogar um inseticida, você cria uma espécie de alerta, como se ligasse uma sirene. Então, as formigas percebem que tem um problema, as que sobrevivem retornam, e aí começa um processo de migração. Elas se fragmentam, porque sentem a proximidade do perigo, se fragmentam, se dividem. Por quê? Em grupos menores? Em grupos menores. Por quê? Porque elas têm rainhas, múltiplas rainhas. A gente sempre pensa na formiga como se todas as formigas fossem iguais à saúva, que tem uma única rainha que gera um formigueiro enorme, né? Nesse caso, não. Ela tem algumas formigas que são um pouco maiores, que são as rainhas. E aí elas lideram. Pelo menos de uma rainha para começar a se constituir, menos de uma, mas aí vão surgindo outras. Explica pra gente o que é esse ecossistema que você trouxe aqui. Não sei então, isso aqui é um formigueiro, né, típico. Ele é criado em laboratório, mas é um formigueiro. E aqui dentro você tem as crias. Eu botei uma lente aqui só para facilitar, mas dá para ver através da lente de aumento? Não sei se está bem posicionado. Como é que tá, Carica, para você ver aqui? Nossa, dá para ver que tem muitos indivíduos andando aí. Então, esses branquinhos que você está vendo aqui são todos crias. Na fase de ovo, na fase de larva e na fase de pupa. Que são as várias fases que a formiga passa até chegar a ser uma formiga adulta. Deixa eu colocar a lente aqui, não sei se vai dar certo da gente mostrar com a lente de aumento, mas fica até mais interessante, ó. Dá um bom ângulo assim. Então, aqui a gente tem todas as fases. A gente tem todas as fases. Então, a sociedade das formigas é uma sociedade essencialmente feminina. Não tem machos aqui. Os machos só aparecem na época de reprodução. Depois eles desaparecem. Né? Então, essas formigas, elas cuidam. Olha, elas sobem na luva. Elas cuidam. A gente vê essas coisinhas pequenininhas caminhando, a gente já começa a se coçar, mesmo sem ter nada em cima, né? E ela não morde nada, não tem problema. Mas é que é irritante mesmo, não é agradável, não. E elas cuidam, né? Por isso que são chamadas insetos eusociais, porque eles cuidam uns dos outros. Existe um monte de mãezinhas aqui dentro que cuida das crias, dos filhotinhos, né? Alimenta, inclusive Cada uma com a sua função, né? Inclusive tem uma característica interessante, porque a formiga, ela não consegue comer coisas sólidas, né? Então ela tem um papinho onde ela vai no campo, armazena o que é sólido, e aí ela leva para o formigueiro. E aí a larvinha, ela tem mandíbula para digerir isso, para mastigar isso. Ela tritura, forma uma pastinha e devolve, regurgita esse material para as formigas adultas, para elas se alimentarem. Gente, que interessante. É muito complexo, né? Mas muito demais complexo, legal. Muito complexo. Vamos passar uma receitinha bacana aqui, então, para as pessoas que têm aqueles buracos na alvenaria,
que muitas vezes acontece nas casas, né? De ter ali, a casa não tá com o reboco todo feito. E a formiga, ela vai se infiltrando e fazendo... Perfeitamente. A sua casa toda ali por ali, né? Perfeitamente. Para esses buracos de alvenaria, tem uma receita legal que você trouxe aqui, né? Então, você pode pegar em partes iguais detergente e água. Essa é a misturinha. E aí você pega uma seringa comum, de preferência com uma agulhinha, não trouxe agulhinha para não machucar, né? Mas com uma agulhinha, e aí você insere essa mistura dentro dos buraquinhos. Por que o detergente junto com a água, né? Porque o detergente, ele destrói uma camada superficial que a formiga tem, que é uma camada como se fosse uma cera, que dá inclusive um aspecto brilhoso na formiga. Tá. Essa camada protege ela. Então, quando você joga o detergente, aquela camada se desfaz e ela perde toda a água interna, desidrata, né? Então, você não está usando nenhum inseticida e, ao mesmo tempo, você está resolvendo o problema. Agora, não pode deixar aquele espaço sem ocupá-lo de alguma forma, porque senão outras formigas virão. Alguém vai aparecer de novo e querer Alguém vai ocupar. aparecer. E aí você tem vários recursos no mercado para você fechar. Você pode usar silicone, você pode usar uma mistura de cimento branco com massa para azulejo em partes iguais. Dá para fazer uma papinha para você colocar lá dentro. Tem uma espécie de cola também que seca. Que você coloca lá dentro. Você pode pôr também sabão em pasta, que é fácil de manusear. Você também pode fechar. Importante é fechar. Tá. Deixou não aberto, deixar esse buraco aberto. Vai ter outro visitante ali. Então, essa receitinha inicial aqui, você precisa de partes iguais. A mesma quantidade de detergente que você colocar, vai colocar de água. Mistura e aplica com uma seringa. E aplica com uma de preferência com uma seringuinha mesmo, com agulha. Com agulhinha, né? E assim. pronto. E aí, de repente, a pessoa tem aquela tomada que sai formiga de lá de dentro também. Porque como você falou, elas também tomam conta da tubulação elétrica e isso é um problemaço, né? A gente fica saindo formiga dali, você não tem o que fazer, pode vai jogar água lá dentro de jeito nenhum, né? O que a gente faz nesse momento? Então, aí você pode usar talco de bebê. Talco de bebê? Talco de bebê. Você coloca o talco de bebê num tubinho desse. Tá. Você usa para... de ketchup? É de ketchup. Mostarda. E aí você aperta. Ele solta uma quantidade... Assim, ó, tá vendo? Ah, tá. Solta uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha. Então, o que acontece com essa nuvenzinha? Não precisa jogar o talco lá dentro. Não é tanto. Mesmo. Isso aí é porque tinha um pouquinho aqui na ponta. Tá, não, entendi. É só essa uma nuvenzinha, é pouca coisa. Opa, assim foi muito também. Eu entendi, isso aqui, ó. É pouca coisa, isso, né? Então, o que acontece? A formiga, ela não tem nariz. Então, ela respira por aberturas laterais que ela tem. Então, esses grãozinhos minúsculos, eles vão entupir essas aberturas. Tá. Então, isso vai prejudicar a formiga. Você colocou talco, a formiga já sai, porque ela sabe que aquilo é perigoso para ela. Além de criar também um dessecamento, ela também perde umidade quando ela entra em contato com esse pó. Entendi. Com esse talco, né? Que é uma coisa absolutamente inofensiva e que pode ser usada talco de bebê, pode ser polvilho também, aquele polvilho, aqueles talcos de pé que a gente usa. Pode. Quanto mais levinho, mais solto, melhor. Tá. E aplicar pequenas quantidades. Certo. Né? E fazer o polvilho isso... culinário serve também ou não? Não, aí já é usar... Aí farinha já é outra coisa. Aí você vai criar outro problema. Não, você pode criar outros bichos que vão eventualmente se alojar ali, como carunchos e outros bichos, né? A novidade que a gente tem no mercado, preventiva, porque você pode usar as iscas químicas também. Eu ia te perguntar isso. Tem vários tipos de isca química. Elas não são naturais como essas receitas que a gente passou agora, mas são boas soluções também. Então, esse gel que a gente coloca no caminho delas. Realmente ela acaba com o formigueiro, porque a promessa é a seguinte: a formiga vai lá, vai comer um pouquinho desse gel, que não sei se ele é doce, atrai de alguma forma ali, come um pouquinho do gel, leva para o formigueiro e contamina as outras formigas. Isso é fato? É fato, porque ela distribui, né? A função das forrageiras é pegar o alimento e distribuir entre as outras formigas. Mas isso é um processo que não é da noite para o dia, tem que ser lento, porque se você usar um princípio ativo, um inseticida, nesse caso, muito forte, vai haver uma mortandade inicial rápida e as formigas vão passar a evitar essa isca. Acontece o alerta que você falou. Acontece o alerta. Então,
Os fabricantes já sabem disso, porque isso já está mais do que pesquisado. Então, eles usam substâncias em grau muito pequeno, até porque a formiga é muito sensível para a percepção de produtos químicos, né? Ela percebe em qualquer quantidade os produtos químicos. Cada formiga, cada tipo de formiga tem um tipo sei lá, de casa ou de ambiente que elas criam, que é o ideal para elas sobreviverem ou não? Elas têm mais ou menos o mesmo tipo de organização entre elas, cada variedade de formiga? Porque eu me lembro que eu fui no Zoológico de São Paulo, não sei se está aberto agora, que da última vez que eu fui não estava, um formigário fantástico, né? A saúva. Aquela é a saúva. Então, mas aquela é saúva, é uma formiga de campo, que ela tem uma única rainha e ela tem toda uma estrutura social complexa. Demais interessante, né? Ela captura, as forrageiras capturam as folhas, levam até a panela do fungo e essa folha serve para nutrir o fungo. Que ela não come, na verdade, a folha, mas ela se alimenta do que a folha leva. Exatamente. Que legal isso. Então, é um trabalho bastante diferente, mas não deixa de ser um trabalho social. Tá. Todos esses, abelhas, cupins, formigas, todos esses são insetos sociais. Eles estão montados dentro de uma sociedade. Eles trabalham em sociedade Trabalham mesmo, em sociedade com tarefas individuais e capacitações individuais. Essas doceiras, elas também podem contaminar equipamentos eletrônicos? Por exemplo, Pode. de repente você pega o seu liquidificador que você guardou com um pouquinho de alimento que caiu ali do bolo que você fez. De repente você pega micro-ondas, a máquina mesmo, né? aparelho de DVD, sai formiga de lá de dentro. farol. Por que elas gostam disso? Olha, um dos fatores é o calor. Outro fator é algumas substâncias que são usadas na eletrônica desses materiais, que são substâncias atrativas. Outro dia eu vi um filme na internet de um cara que filmou uma balança de pesagem de alimentos. A hora que ele abriu a balança, assim, a balança estava forrada de formiga para tudo quanto é lado. Então aí já é uma situação um pouco mais complicada, porque você não pode usar nem uma coisa nem outra. Você tem que trabalhar com isca e tem que fazer uma aspiração bem forte daquele formigueiro. Aspirar mesmo e aspirar para um aspirador onde tenha inseticida no saco do aspirador. Tá, porque assim ela já é sugada e morta automaticamente. Senão só vai contaminar outros aí. Inclusive o aspirador. Inclusive o aspirador. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado, né? Mas é um trabalhinho meio chato de fazer e às vezes você tem que levar numa empresa especializada para ela desmontar adequadamente aquele equipamento. Entendi. Mas sempre danifica mesmo. Então isso é uma realidade. Cuidado dobrado. Agora, só para a gente encerrar, qual é a periodicidade que a gente deve fazer esses cuidados caseiros que você passou aqui? No caso, a mistura de detergente com água? É o tempo todo. Controle de formiga é vigilância. Você não Mas a pode partir do momento bobear. que eu percebo que tem um formigueiro ali, eu devo colocar diariamente água? Diariamente, Você, claro que você vai colocar, você vai fechar e o trânsito de formigas deve diminuir. O que você monitora é o trânsito das formigas. Então, elas vão parar de circular. Começou a circular, você tem que descobrir aonde que elas estão circulando, para onde que elas estão indo. Porque elas sempre têm ideias novas e concepções novas de abrigo. Então, para você localizar esses bichinhos, você pode colocar um farelo, um pouquinho de açúcar, alguma coisa atrativa, para eles virem pegar e você observar para onde que elas estão indo. Mas a manutenção ambiental é fundamental. Tá bom. Fundamental. Observação, então, é a principal dica, né, que a gente tem que ter aí, claro, esses cuidados que a Lúcia acabou de colocar. Eu esqueci de falar. Da toalha, né? Toalha. Hoje existe no mercado, que eu achei muito legal, né, que você colocou. Toalha anti-formiga. Bacana pra gente preservar os alimentos, né, que a gente tá consumindo. É o mesmo princípio daquela plaquinha anti-formiga, que tinha uma camadinha vermelha no meio. É o mesmo princípio, só que foi aplicado no tecido. Muito bom. Bom, várias são as soluções, né, gente? Basta a gente se mexer aí, vamos Basta na massa, a gente tá bom? se mexer. Vou deixar o contato da Lúcia Schuller, que é bióloga. Qualquer dúvida pode escrever para ela também. Lúcia@abcexpurgo, expurgo você vai escrever com um X, é claro, .com.br. Querida, obrigada. Imagina, adorei. Volte sempre você. com outros temas de interesse de todos, tá bom? Obrigada, até a próxima, Agradeço viu? o convite. Vai com Deus, lindona. Bom fim de semana. Você também. Muito legal, né, gente? É importante saber, né, o que faz.